O erro foi acreditar que seria só mais uma noite. Deixa o like e comenta para ajudar o canal. Vamos ao primeiro relato. Eu nunca pensei que fosse precisar contar isso. Sempre achei que as coisas que a gente vive ficam enterradas na noite, entre um encontro e outro, como se o silêncio fosse parte do contrato. Mas tem marcas que não saem, mesmo quando a gente tenta apagar. E algumas noites não terminam quando o sol nasce. Eu trabalhava fazia 3 anos. Já tinha visto de tudo. Os que pagavam e iam embora em silêncio. Os que queriam conversa como se fosse terapia e os que achavam que, por estarem pagando, podiam tudo. Eu aprendi rápido a ler olhares, prever movimentos, identificar quem era risco e quem só era mais um rosto perdido na solidão. Quando cheguei, ele me esperava na portaria. Não era o que eu esperava. Mais velho, olhar muito direto, um sorriso que parecia treinado. Cumprimentou o porteiro como se já fosse conhecido, mas o porteiro não devolveu o gesto. Ali, meu instinto já gritou. Eu devia ter ouvido, mas não ouvi. Subimos no elevador. O silêncio só era quebrado pelo som da chuva batendo no vidro. Eu olhava meu reflexo, borrado, maquiagem já cedendo à umidade. Ele olhava fixo para mim, mas não como quem admira, como quem avalia, como quem pesa cada detalhe, do jeito que se pesa algo que se pretende usar e depois deixar de lado. O corredor do andar era extenso demais, lâmpadas frias, portas iguais. O tipo de lugar que você não sabe se entra ou se perde. O apartamento era no final e quando ele abriu, tive a primeira certeza. Ninguém morava ali. Era tudo limpo demais, vazio demais. Nenhuma foto, nenhum detalhe, só móveis de revista, sem alma nenhuma. Entrei, ele trancou a porta 2 vezes. Eu sorri, disfarcei, perguntei se morava sozinho. Ele disse, aqui, só entra quem eu deixo. O jeito que falou me gelou por dentro. Fui até a sala, sentei no sofá. Ele trouxe uma taça de vinho, mas eu mal encostei. Minha mão suava, e não era por causa da taça. O silêncio pesava. Eu tentava puxar assunto, mas ele respondia em frases curtas, sem emoção. Perguntei do trabalho, disse apenas, faço negócios. Perguntei se era da cidade. Ele, depende do que você chama de cidade. Não tinha nada ali. Nada que me ajudasse a colocar aquele homem em alguma categoria conhecida. Eu pensei em levantar e ir embora. Já tinha feito isso antes, quando o clima ficava estranho. Mas toda vez que eu ensaiava levantar, ele cruzava o olhar comigo e eu sentia como se estivesse presa. Não porque não pudesse sair, mas porque sair parecia perigoso demais quanto ficar. Foi quando ele disse, quero te mostrar uma coisa. Levantou e entrou num dos quartos. Eu ouvi o som de gaveta. Depois, o de algo arrastando. Meu coração disparou. Pensei em correr, mas minhas pernas travaram. A sala inteira parecia menor. As paredes mais próximas, como se o ar tivesse peso. Quando ele voltou, carregava uma caixa pequena, preta. Colocou na mesa, bem na minha frente, e disse, aqui dentro tem algo que só quem confio pode ver. Eu não queria ver, não queria nem tocar, mas ele forçou a tampa devagar, como se saboreasse cada segundo da minha ansiedade. O que tinha dentro não vou descrever em detalhes, porque até hoje eu tento esquecer, mas era suficiente para eu entender que não estava lidando com alguém comum. Era coisa que não devia estar ali, coisa que fazia o ar ficar mais pesado. Eu quis gritar, mas fiquei quieta. Só ouvi ele dizer, agora você já sabe demais. Eu queria correr, mas minhas pernas não respondiam. O silêncio do apartamento era sufocante, só quebrado pelo barulho da chuva batendo no vidro da sala. O homem empurrou a caixa de volta e disse, agora você entende por que eu escolho a dedo quem entra aqui. O jeito que falou me fez sentir como se já estivesse marcada, como se a porta de saída não fosse mais opção. Tentei manter a calma. Fingi interesse, perguntei o que aquilo significava. Ele apenas sorriu, um sorriso vazio, sem calor, e respondeu, significa que você não pode errar comigo, nenhuma vez.
Senti o ar gelar. Ele voltou para o quarto e eu fiquei ali, tentando decidir se corria, se fingia normalidade ou se pedia para ir embora. Enquanto ele estava fora, meus olhos percorreram a sala em busca de qualquer saída. A janela era alta, sem varanda, e o corredor até a porta parecia infinito. Lembrei do porteiro não cumprimentando ele na entrada e pensei que talvez não fosse conhecido ali. Talvez fosse um disfarce. Isso me dava uma esperança mínima. Se eu conseguisse gritar, alguém poderia ouvir. Quando voltou, ele trazia uma garrafa de água e outra caixa maior que deixou no chão. O som do objeto arrastando ecoou pelo apartamento vazio e esse som ficou preso no meu peito como se fosse prenúncio. Ele disse: "A gente ainda tem muito tempo." Aquilo não era convite, era sentença. Foi quando decidi. Não ia esperar o desfecho. Eu precisava agir. Levantei dizendo que ia ao banheiro. Ele olhou fixo por alguns segundos, como se estivesse avaliando se devia deixar. Depois assentiu. Caminhei com calma até o corredor, mas meu coração parecia que ia explodir. Cada batida mais alta que meus passos. No banheiro, travei a porta com o trinco e abri a janela pequena que havia ao lado. O vento gelado da chuva entrou, cortando meu rosto. O espaço era apertado demais para escapar, mas dava para gritar. Coloquei metade do corpo para fora e soltei um chamado. "Socorro! Alguém me ajuda!" A minha voz se perdeu na noite, misturada ao som da tempestade. De repente ouvi os passos fortes dele no corredor. A maçaneta sacudiu. Ele batia na porta cada vez mais forte. "Abre agora!" O som seco da madeira tremendo me paralisou. Eu sabia que não ia resistir por muito tempo. Foi aí que vi, em cima da pia, um pequeno frasco de perfume. Peguei e escondi na mão. Quando a porta cedeu, ele entrou de uma vez, os olhos cheios de fúria contida. Eu não pensei duas vezes. Joguei o perfume no rosto dele, que espirrou direto nos olhos. O grito dele ecoou pelo banheiro, e no reflexo do espelho, eu vi o desespero de quem perde o controle por um segundo. Foi o segundo que eu precisava. Saí correndo pelo corredor, quase escorregando no chão molhado, pela água que pingava das minhas roupas. Fui até a porta e puxei a tranca. Estava fechada. O coração parecia explodir. Olhei em volta e vi a chave pendurada discretamente na parede, como se fosse parte de uma armadilha. Peguei e destranquei. Quando abri a porta, o corredor parecia ainda mais longo, iluminado por lâmpadas fracas. Corri sem olhar para trás, o som dos meus saltos batendo no piso misturado com o eco da voz dele gritando. Apertei o botão do elevador, mas o tempo parecia eterno. Então vi a escada de emergência. Não pensei duas vezes. Desci os andares quase tropeçando, cada passo acompanhado pelo eco dos meus próprios gritos abafados pela respiração ofegante. Quando cheguei ao térreo, a porta da escada dava direto para a rua lateral, deserta. Saí correndo, a chuva me engolindo inteira. Não olhei para trás. Não podia. Só parei quando alcancei uma avenida movimentada, luzes de carros e buzinas cortando o pânico. Entrei direto num táxi, encharcada, sem conseguir explicar nada. Apenas pedi: "Vai, rápido." O motorista olhou pelo retrovisor e não perguntou. Talvez já tivesse visto olhos como os meus antes. Aquela noite nunca terminou para mim. Fiquei dias sem sair de casa, sem conseguir dormir. As sombras pareciam me seguir. Os sons do corredor voltavam nos sonhos. Descobri depois que o apartamento estava alugado em nome falso e que outras já tinham entrado lá. Algumas não voltaram. Esse foi o detalhe que nunca mais me deixou respirar em paz. Hoje eu conto isso não porque quero, mas porque preciso, porque ainda sinto o gosto da chuva misturado com o medo na garganta, porque sei que enquanto existir silêncio, existirão mais portas trancadas esperando alguém entrar. E no fundo, eu sei. Naquela noite, não fui eu que escapei dele, foi ele que me deixou sair. Eu nunca pensei que fosse contar isso.
Sempre achei que certas memórias precisassem ser engolidas, sufocadas no silêncio. Mas tem coisa que, se a gente guarda, corrói. E o que aconteceu comigo naquela noite foi uma dessas coisas. Não dá para fingir que nunca existiu. Eu trabalhava como acompanhante fazia 2 anos. Não era o que eu sonhava para minha vida, mas era o que pagava as contas. Eu tinha regras, protocolos, localização compartilhada, ligação de segurança com uma amiga e, sempre que possível, preferência por hotéis de rede. Mas nem sempre dá para escolher. Aquele cliente surgiu de repente em uma plataforma que eu usava pouco. Perfil novo, mas bem escrito, educado, atencioso. Disse que estava na cidade a trabalho e queria apenas companhia para jantar. Pagamento adiantado, sinal limpo. Essas coisas que a gente interpreta como tranquilidade, mas que no fundo deveriam ser alerta. O endereço era um flat no centro. Chuva fina escorria pelos vidros do carro quando cheguei. A rua parecia silenciosa demais, quase deserta, como se tivesse sido esvaziada para a minha chegada. O porteiro apenas apontou o elevador sem olhar nos meus olhos. Já ali senti o primeiro aperto no peito. Subi até o 10º andar. O corredor era estreito, iluminado por lâmpadas que piscavam. O ar estava pesado, como se faltasse oxigênio. Bati à porta e ele abriu quase no mesmo instante, como se já estivesse à minha espera. Alto, bem vestido, sorriso discreto. Me convidou a entrar e eu forcei um sorriso de volta. O apartamento parecia limpo demais, frio demais. Móveis básicos, nenhuma decoração pessoal, nada que revelasse quem morava ali. Era como entrar em um cenário montado. Ele ofereceu vinho. Eu recusei dizendo que preferia água. Ele insistiu, mas não forcei. A recusa fez surgir uma sombra de incômodo no olhar dele. Enquanto conversávamos, percebi que as respostas dele eram sempre genéricas. Sobre família, sobre trabalho, nada tinha peso real. Era como se tivesse decorado falas prontas. E mesmo quando sorria, os olhos permaneciam fixos demais, analisando cada detalhe meu, como se eu fosse um objeto em exposição. Em certo momento, ele pediu licença e foi até o quarto. Fiquei sozinha na sala, tentando respirar fundo. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir o relógio marcando os segundos. Então veio o som, um arrastar pesado, como se algo fosse puxado pelo chão. Depois, um estalo seco. Meu corpo inteiro se arrepiou. A vontade de sair correndo foi imediata, mas minhas pernas não obedeciam. O instinto gritava. A mesma voz interna que tantas vezes já tinha me protegido dizia de novo: sai daqui, agora. Mas eu fiquei. Porque sair parecia perigoso demais, porque o medo já tinha me paralisado. Quando ele voltou, trazia uma caixa, colocou-a sobre a mesa e abriu devagar, como se fosse um ritual. Lá dentro havia apenas cordas, fita adesiva e um saco preto. Meu sangue gelou, meu corpo travou. E pela primeira vez naquela noite, eu vi o que realmente estava acontecendo. Eu não era convidada, eu era parte de um plano. O coração batia tão forte que parecia preencher todo o silêncio do lugar. A caixa aberta sobre a mesa era a confirmação do que eu já sentia. Eu não estava ali para um encontro, mas para algo muito mais sombrio. Tentei disfarçar o pânico, mas minhas mãos tremiam, ele percebeu, e sorriu. Um sorriso pequeno, quase educado, mas que gelava por dentro. Você não devia ter vindo sozinha, ele disse, como se fosse uma constatação, não uma ameaça. Minha garganta secou. Pensei em inventar que alguém estava me esperando lá embaixo, que sabiam exatamente onde eu estava, mas minha voz não saiu. Era como se cada músculo do corpo tivesse sido arrancado de mim. Ele fechou a caixa devagar, mas deixou tudo ali, exposto como um aviso. Andou até a janela, olhou para a rua deserta lá embaixo e ficou em silêncio. Esse silêncio era pior do que qualquer palavra. Cada segundo que passava era uma tortura, como se o ar se tornasse mais denso, mais pesado, e eu estivesse me afogando sem água. Lembrei das conversas com outras garotas, os avisos em grupos privados.
Se sentir que tem algo errado, segue o instinto. Sai. Eu não saí. Eu fiquei. E agora, presa naquele flat, com aquele homem entre mim e a porta, eu entendia o peso desse erro. Minha mente girava em busca de uma saída. Foi quando notei. A chave da porta estava sobre o balcão da cozinha, a poucos metros de mim, pequena, metálica, refletindo a luz fraca da luminária. Ele ainda estava de costas, imóvel, olhando para a rua. Meu corpo inteiro gritou para correr, mas minhas pernas ainda estavam presas pelo medo. Respirei fundo, contando cada segundo. 1, 2, 3... Me levantei devagar, como se o movimento pudesse se confundir com a própria sombra. Os passos eram leves, mas na minha cabeça soavam como trovões. Estiquei a mão para pegar a chave e nesse exato momento ele virou. Seus olhos encontraram os meus. O tempo congelou. A chave estava na minha mão, mas minhas chances diminuíram pela metade. Ele deu um passo em minha direção, sem pressa, como quem tem certeza de que já venceu. Você acha que consegue sair? A voz calma, firme, cortava mais do que um grito. A adrenalina me empurrou. Corri. A chave escorregou entre meus dedos suados, mas consegui encaixar na fechadura. O clique da porta se abrindo foi o som mais alto da minha vida. Atrás de mim, ouvi seus passos acelerando. O ar pareceu sumir quando senti sua mão quase roçar no meu braço. A porta abriu e eu me lancei para o corredor. Corri sem olhar para trás. As lâmpadas piscavam, o som dos meus saltos ecoava como martelos no concreto. Apertei o botão do elevador com força, mas não tive tempo de esperar. Disparei pela escada de emergência, tropeçando, descendo degraus em desespero. Cada lance de escada parecia infinito. O ar cheirava a ferrugem e umidade. Meus joelhos batiam contra o ferro, minhas mãos arranhavam as paredes descascadas. Atrás de mim, o eco de passos, mais lentos que os meus, mas constantes. Ele não corria, ele apenas vinha. Como se soubesse que, cedo ou tarde, eu cairia. Quando alcancei o térreo, empurrei a porta com tanta força que bati contra a parede do saguão. O porteiro ergueu os olhos, surpreso, mas eu não parei para explicar. Saí correndo pela rua molhada, a chuva fria lavando meu rosto, misturando-se às lágrimas que eu nem percebia que escorriam. Não sei quanto tempo corri. Só sei que quando parei, estava longe o bastante para não ouvir mais nada, além da minha própria respiração e o som da chuva batendo no asfalto. Encostei numa parede, tentando puxar ar para dentro dos pulmões, e percebi que ainda segurava a chave. A maldita chave, como se fosse uma lembrança física de que aquilo não tinha acabado. Até hoje, às vezes, acordo no meio da madrugada com a sensação de estar de volta naquele flat. Sinto o silêncio, o arrastar no chão, o olhar fixo. Eu me salvei naquela noite, mas a verdade é que parte de mim nunca mais saiu de lá. Porque o medo não termina na fuga, ele se instala, ele acompanha, ele vive junto com você. Eu sempre achei que tivesse tudo sob controle. Regras claras, protocolos de segurança, localização compartilhada, contatos de confiança. Mas quando você trabalha na noite, percebe que controle é uma palavra frágil. É só até o primeiro detalhe sair do lugar e de repente o mundo inteiro parece um labirinto sem saída. Aquele dia começou como qualquer outro. Mensagens chegando, negociações rápidas, clientes selecionados. Eu já tinha aprendido a filtrar perfis, fotos falsas, papo estranho, desconfiança. Mas esse, em especial, parecia perfeito demais. Educado, direto, não insistia em nada. Transferência feita de antemão era o tipo de coisa que quase nunca acontece. O endereço que ele mandou era um condomínio moderno, desses cheios de espelhos e mármore no hall de entrada. Zona nobre da cidade, segurança na portaria, câmeras em cada esquina. Por um momento pensei, aqui não tem como dar errado. Só que essa é a armadilha. Acreditar que aparência é garantia de segurança. Chegando lá, a chuva começava a engrossar.
O guarda da portaria confirmou o apartamento e liberou minha entrada sem estranhamento. Subi de elevador com o coração calmo, ensaiando o sorriso profissional no reflexo do espelho. Tudo parecia em ordem. Mas no fundo, aquele silêncio do corredor já me deixava inquieta. Ele me recebeu com simpatia, terno bem cortado, cabelo alinhado, cheiro forte de perfume caro, o tipo de imagem que se constrói para gerar confiança. A sala do apartamento era organizada demais, quase como se fosse um cenário montado. Nenhum objeto pessoal, nenhum detalhe que revelasse de fato quem morava ali. Nos primeiros minutos, tudo fluiu normalmente. Conversa sobre trabalho, sobre a cidade, sobre viagens. Ele parecia interessado, mas de um jeito ensaiado, como quem repete frases memorizadas. Eu respondia, mas o instinto começou a me cutucar. Algo não se encaixava. Era como se ele não estivesse conversando comigo, mas só ganhando tempo. O vinho já estava aberto quando cheguei. Ele serviu 2 taças e eu segurei a minha sem beber. Não era a primeira vez que desconfiava disso. Então mantive a taça apenas como parte do teatro. Mesmo assim, o cheiro adocicado parecia se infiltrar em mim. A cada segundo, sentia o estômago embrulhar, sem saber se era o medo ou outra coisa. Depois de alguns minutos, ele mudou o tom. A simpatia se dissolveu em silêncio. Ficou apenas me olhando, como se estudasse cada movimento, cada respiração. O sorriso sumiu, dando lugar a um rosto neutro, quase vazio. A sala parecia encolher, as paredes se aproximarem. Eu pensava em me levantar, mas minhas pernas pareciam presas. "Você confia fácil demais", ele disse sem alterar o tom. A frase caiu no ar como uma sentença. Eu travei, tentando entender se era um comentário comum ou uma confissão velada. Ele se levantou devagar e caminhou até um armário ao lado da sala. O rangido da porta ecoou mais alto que a própria chuva lá fora. Lá dentro, não roupas ou copos, mas caixas, algumas abertas, outras fechadas com fita grossa. O detalhe que me fez gelar. Etiquetas com números e datas como se fossem registros de algo. Ele passou a mão por cima calmamente, como quem mostra uma coleção. E então voltou a me olhar, esperando minha reação. O ar ficou pesado. O som da chuva era abafado pelas batidas do meu coração. Eu queria correr, mas algo me dizia que qualquer movimento brusco poderia ser meu fim. O olhar dele não era de quem improvisava, era de quem já tinha feito aquilo antes. E eu, sentada naquele sofá frio, percebi que talvez tivesse acabado de entrar no mesmo ciclo de outras que nunca voltaram. Eu tentava manter a respiração estável, mas o peito doía. Cada segundo parecia um teste, como se ele estivesse avaliando até onde eu aguentaria antes de quebrar. A sala, tão limpa e silenciosa, se transformava em um espaço sufocante. A chuva batia nas janelas, mas lá dentro o tempo parecia suspenso. "Sabe por que confio em lugares como esse?" Ele perguntou a voz baixa, quase calma. "Porque aqui ninguém faz perguntas, ninguém vê nada, ninguém lembra de nada." Ele falava olhando para as caixas, como se conversasse mais com elas do que comigo. Eu fiquei imóvel, com medo de que qualquer resposta errada fosse interpretada como provocação. O silêncio seguinte foi ainda pior. Ele voltou para a poltrona, sentou-se em frente a mim e cruzou as pernas. A expressão neutra, sem emoção, me fazia sentir como um objeto em análise. Eu apertava a taça de vinho sem perceber, a borda quase escorregando dos dedos molhados de suor. A cada olhar dele, eu sentia como se minhas chances diminuíssem. Então, de repente, ele sorriu. Mas não era um sorriso humano, era algo vazio, treinado. "Relaxa, eu só quero conversar, só quero companhia." O contraste entre as palavras e o cenário gelava ainda mais meu corpo. Eu forcei um sorriso fraco, tentando devolver alguma normalidade. Mas por dentro, sabia que nada era normal ali. O tempo parecia não passar. As paredes pareciam ecoar cada palavra, cada movimento. Eu ouvia o barulho do relógio da cozinha, um tic-tac insistente que marcava o ritmo da minha ansiedade.
A cada segundo, mais certeza de que ele não era um cliente comum. Havia algo naquele apartamento que não deveria estar ali. Algo que me dizia que, se ficasse, não sairia do mesmo jeito. Foi quando a campainha tocou. Um som simples, mas que me atravessou como um grito. Ele congelou. O olhar, antes estável, ficou duro. Se levantou devagar, mas não foi até a porta. Apenas ficou ali, em pé, me observando, como se esperasse minha reação. Eu engoli seco, fingindo tranquilidade, mas minhas pernas tremiam. O toque parou. Silêncio absoluto. Ele se aproximou e falou baixo. Não se mexe. A voz firme, cortante, eu assenti com a cabeça sem ousar contrariar. Ele foi até o corredor, abriu a porta do quarto ao lado e entrou. A porta se fechou devagar, deixando a sala mergulhada em um vazio ainda maior. Foi nesse instante que percebi, aquela era a única chance. Larguei a taça na mesa, me levantei com o coração disparado e fui até a porta. Travei ao girar a maçaneta. Estava trancada. Procurei em volta, desesperada, tentando encontrar a chave. Gavetas, mesa de apoio, nada. O suor escorria pela minha testa enquanto eu ouvia passos voltando pelo corredor. Ao ver a janela, lembrei do 12º andar. Era alto demais, mas a sacada dava para outras varandas próximas. Se conseguisse atravessar, talvez desse certo. Abri a porta de vidro devagar, tentando não fazer barulho. O vento frio e a chuva forte bateram no meu rosto. Meu corpo inteiro tremia, mas a decisão já estava tomada. Coloquei um pé no parapeito, o outro logo depois, e me agarrei na grade. As gotas escorriam pelo metal, escorregadias, tornando tudo mais difícil. Foi nesse instante que ouvi a voz atrás de mim, baixa, próxima demais. Você não devia ter feito isso. Meu corpo gelou, mas não olhei para trás. Apenas pulei para a varanda ao lado. A queda curta quase me derrubou. Bati o joelho, senti a pele arder, mas continuei. Entrei correndo na sacada seguinte, bati na porta de vidro, gritando por ajuda. As luzes acenderam lá dentro. Uma mulher apareceu, assustada, puxando a cortina. Ao me ver, com os cabelos molhados e olhos desesperados, ela abriu a porta sem hesitar. "Liga para a polícia, agora!" Eu gritei, a voz embargada. Ela correu para o telefone enquanto me ajudava a entrar. Atrás de mim, o apartamento do homem estava escuro de novo, mas eu podia sentir que ele ainda estava lá, observando. Não me seguiu. Não precisava. O silêncio dele já era suficiente para me perseguir. Quando as sirenes finalmente ecoaram na rua, eu desabei no chão da sala daquela desconhecida. Tremia tanto que mal conseguia falar. O barulho da chuva se misturava com os sons da polícia entrando no prédio, correndo pelos corredores. Mas uma certeza me consumia. Por mais que procurassem, eles não encontrariam nada. Ele não deixaria nada para trás. Na delegacia, as perguntas foram intermináveis. Queriam detalhes, nomes, descrições. Eu falava o que lembrava, mas sentia que as palavras saíam embaralhadas. O delegado apenas balançava a cabeça, como se já tivesse ouvido histórias assim antes. Histórias que começam iguais e terminam sempre no vazio, sem provas, sem registro, sem rastros. Voltei para casa, mas nunca mais voltei a ser a mesma. O barulho da chuva virou gatilho. O silêncio de um corredor vazio ainda me acelera o coração. E às vezes, no reflexo do vidro do ônibus, acho que vejo aquele mesmo sorriso neutro me observando. Como se nada tivesse acabado, como se fosse apenas questão de tempo até a porta se fechar de novo. Eu sempre ouvi que a gente precisa confiar no instinto, mas a vida nesse meio ensina que muitas vezes o instinto se confunde com a necessidade. Às vezes, você sente o alerta, mas finge que não, porque precisa do dinheiro, do cliente, da noite paga. E foi exatamente assim naquela sexta-feira. O homem apareceu pelo aplicativo que eu usava pouco, mas que trazia clientes com valores altos. O perfil parecia comum, direto,
nada chamando atenção. Um empresário de fora, hospedado em um flat novo da cidade, querendo apenas companhia por algumas horas. Pagamento adiantado, sem discussão. Era difícil dizer não. Eu lembro de ter respirado fundo antes de aceitar. A chuva começava a cair fina, deixando a cidade com aquele cheiro de asfalto molhado. Coloquei um vestido curto, maquiagem mais leve e mandei mensagem para 2 amigas com os dados do local. O protocolo de sempre, o que dava a falsa sensação de que, se algo acontecesse, alguém viria me buscar. Chegando lá, o prédio me pareceu estranho. Era moderno demais por fora, mas vazio por dentro. O saguão tinha apenas um segurança que mal olhou na minha cara, distraído no celular. O elevador era silencioso, sem música, e subiu lento até o 14º andar. Eu já sentia aquele aperto no estômago, mas ignorei. A porta estava entreaberta quando cheguei. Ele abriu com um sorriso educado, daqueles que parecem ensaiados. Alto, pele clara, cabelo bem penteado, roupa simples, mas alinhada. Nada nele gritava perigo, e talvez fosse esse o verdadeiro perigo. O tipo que você não enxerga até já estar dentro. O apartamento era amplo, mas frio, muito organizado, quase estéril. Não havia fotos, nem objetos pessoais, apenas móveis modernos e impessoais. Tudo parecia montado como um cenário. Ele me ofereceu vinho, insistiu para que eu me sentasse no sofá. Eu aceitei, tentando manter a voz firme, mesmo com a sensação de que algo estava errado. Conversamos por alguns minutos. Ele falava pouco sobre si mesmo, respondia com frases vagas, mas me observava com uma intensidade incômoda. Não era o olhar de alguém interessado, era o de alguém calculando. Eu desviava o olhar, fingindo naturalidade, mas sentia o coração acelerar a cada segundo. Foi quando percebi a primeira coisa estranha. Todas as janelas estavam trancadas por dentro e as cortinas fechadas. Mesmo a sacada, que deveria dar para a rua, estava inacessível. Perguntei casualmente sobre a vista e ele apenas sorriu, dizendo que não gostava de distrações. Aquilo soou como uma sentença. Eu tentei engatar uma desculpa, falar que tinha compromisso cedo no dia seguinte. Mas antes que eu pudesse terminar a frase, ele se levantou devagar, apoiou as mãos no encosto do sofá e disse, baixo, relaxa, ninguém vai sentir sua falta agora. O jeito que falou, quase calmo, me fez gelar por dentro. Eu fiquei imóvel por alguns segundos, o corpo travado. O som da chuva batendo forte na janela parecia se misturar com as batidas do meu coração. Ele se afastou, foi até o corredor e desapareceu em um dos quartos, deixando a sala mergulhada em silêncio. Foi ali que eu entendi. Se quisesse sair viva, precisava agir rápido. O silêncio do apartamento parecia me esmagar. O som da chuva do lado de fora era o único respiro que me lembrava que o mundo ainda existia além daquelas paredes. Eu olhava para a porta do quarto, esperando qualquer movimento, mas nada acontecia. O ar parecia preso, denso demais. A cada segundo, meu corpo gritava para fugir, mas minhas pernas ainda estavam coladas ao chão. Foi então que percebi meu celular não estava mais na bolsa. O espaço vazio no zíper me fez gelar. Eu tinha certeza de que havia deixado ali. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e comecei a procurar. No aparador, perto da porta, em cima da mesa de centro, nada. Era como se tivesse sumido no ar. Ou pior, como se ele tivesse pego sem que eu notasse. A mente disparava pensamentos sem ordem. E se ele já tivesse enviado mensagens em meu nome? E se tivesse apagado minhas localizações? E se ninguém viesse atrás de mim mesmo que eu sumisse? Engoli seco. O corpo tremia, mas forcei os dedos a segurarem firme na borda do sofá. Eu precisava achar uma saída. Respirei fundo e caminhei até a porta principal. O trinco estava frio, gelado na minha mão. Tentei girar, mas não cedeu. A chave não estava. Forcei mais, sem sucesso. Era como se a porta tivesse sido feita para nunca ser aberta por dentro.
A sensação de estar presa bateu de vez e, junto com ela, uma onda de pânico que precisei sufocar para não desabar. Voltei para a sala, tentando manter o controle. Foi então que ouvi o som. Primeiro baixo, distante, vindo do quarto onde ele tinha entrado, como um arrastar de algo pesado pelo chão. Depois, passos lentos, pausados, cada um mais próximo do que o anterior. O corredor parecia se esticar diante dos meus olhos, como se eu estivesse prestes a ver o inevitável. Quando ele surgiu, não trazia nada nas mãos. Só me olhava, parado, no meio do corredor, como se estudasse cada movimento meu. "Você parece nervosa", disse, com um sorriso pequeno, quase divertido. Eu não respondi. O coração batia alto demais para que qualquer palavra saísse. Ele continuou: "Relaxa, aqui ninguém vai ouvir nada." O jeito que disse isso me deu mais força do que medo. Eu sabia que, se não agisse agora, não teria outra chance. Meus olhos varreram a sala em busca de qualquer coisa que pudesse servir. Foi então que vi a garrafa de vinho sobre a mesa. Caminhei devagar até ela, tentando disfarçar com um sorriso forçado. Ele acompanhava meus passos com os olhos, como um predador esperando o momento. Em um único movimento, segurei a garrafa pelo gargalo e a quebrei contra a quina da mesa. O vidro estourou em um estalo seco, espalhando cacos pelo chão. A ponta afiada reluzia sob a luz fraca. Meu braço tremia, mas eu ergui mesmo assim, apontando para ele. "Abre a porta, agora!" A voz saiu firme, mas por dentro eu implorava para que minhas pernas não me traíssem. Por um segundo vi a surpresa nos olhos dele. Um lampejo rápido, mas real. Logo em seguida, o sorriso voltou, lento, debochado. Ele deu um passo à frente e meu braço quase cedeu. Dei 2 passos para trás, o vidro tremendo na minha mão. "Eu não tô brincando!" gritei, mas parecia que quanto mais alto eu falava, mais ele se divertia. De repente, o barulho da chuva ficou mais forte, como se o mundo lá fora tivesse decidido me lembrar de que ainda havia chance. E foi nesse instante que ouvi vozes no corredor. Alguém do lado de fora falava alto, rindo. Ele parou. O sorriso sumiu, substituído por uma raiva silenciosa. Ele recuou um passo, depois outro, e desapareceu de volta pelo corredor. Não pensei 2 vezes. Corri para a porta, chutei com toda a força, 1, 2, 3 vezes. Na 4ª, ouvi o estalo da madeira cedendo. Continuei, ignorando a dor no pé, até que a porta abriu de vez, batendo contra a parede do corredor. 2 homens estavam parados alguns metros à frente, assustados com o barulho. Não disse nada, só passei por eles correndo, descendo as escadas sem olhar para trás. O coração só desacelerou quando já estava na rua, encharcada pela chuva. O frio da noite me envolveu como um choque, mas também como uma prova de que eu tinha conseguido sair. Corri até a esquina, onde ainda havia movimento. Um táxi parado, motor ligado. Entrei sem pensar. O motorista me olhou desconfiado, mas não perguntou nada. Eu só disse: "Vai, qualquer lugar, só vai." Nunca mais voltei naquele prédio, nem no aplicativo. Mas até hoje, quando a chuva começa a cair e o vento bate contra as janelas, eu lembro do sorriso dele e lembro da frase que ele disse, baixa, como se fosse apenas uma constatação. Aqui, ninguém vai ouvir nada. Só que naquela noite, alguém ouviu. E foi isso que me salvou. A chuva daquela noite parecia diferente. Não era só água batendo no asfalto. Era como se cada gota pesasse toneladas. Eu já estava acostumada a sair tarde, encontrar homens que pagavam caro pela ilusão de companhia. Mas aquela sensação de aperto no peito não passava. O aplicativo mostrava o endereço, um prédio novo, de fachada espelhada, no centro. No caminho, conferi meu protocolo de segurança. Localização compartilhada com 2 amigas, mensagens rápidas de confirmação. Tudo certo, mas no fundo, eu sabia. Nenhum protocolo é capaz de impedir completamente o que pode acontecer.
O carro parou em frente ao prédio e antes de descer, respirei fundo, tentando engolir o medo. O porteiro nem me olhou. Apenas liberou a entrada com um aceno automático, como se fosse rotina ver mulheres como eu passando por ali a qualquer hora da noite. Subi pelo elevador, sentindo o ar frio e metálico. A cada andar que subia, meu coração acelerava um pouco mais, como se soubesse o que me esperava. Quando a porta abriu no 14º andar, ele já estava me esperando. Terno alinhado, cabelo impecável, sorriso educado demais para parecer natural. "Boa noite", disse, com uma calma que mais parecia ensaio. Cumprimentei de volta, mas meu instinto já me cutucava. Alguma coisa ali não estava certa. O corredor era silencioso demais. Os apartamentos todos iguais, portas fechadas, nenhuma voz, nenhuma TV ligada. Seguimos até a última porta. Ele abriu, dando espaço para eu entrar primeiro. O apartamento era limpo demais, organizado demais. Quase sem móveis, como se ninguém realmente morasse ali. Aquilo me fez engolir em seco. A sala tinha apenas um sofá, uma mesa pequena e uma garrafa de vinho já aberta. Ele me ofereceu uma taça, mas recusei, inventando que não bebia quando estava de serviço. Ele sorriu, mas percebi a tensão breve nos músculos do rosto. Não insistiu. Apenas puxou conversa, mas suas respostas eram vazias, ensaiadas, como se ele tivesse estudado antes. Enquanto ele falava, meus olhos varriam o ambiente. Notei detalhes estranhos. Não havia quadros, fotos, nada pessoal. As janelas estavam cobertas por cortinas pesadas que não deixavam entrar um fio de luz da rua. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som da chuva lá fora e da minha própria respiração acelerada. Aos poucos, percebi que ele não falava sobre si. Toda pergunta que eu fazia voltava para mim. Ele queria detalhes da minha vida, onde eu morava, se tinha família, se alguém me esperava. Cada vez que desviava o assunto, ele sorria e mudava a pergunta, mas sempre voltava ao mesmo ponto, saber até onde eu estava sozinha. Foi quando ouvi um som baixo vindo do corredor que levava aos quartos, como um estalo, madeira rangendo. Ele parou de falar, olhou rápido para a porta fechada e depois voltou a sorrir, como se nada tivesse acontecido. Meu corpo inteiro arrepiou. Perguntei tentando soar natural: "Tem mais alguém aqui?" Ele apenas respondeu: "Não se preocupe com isso." Naquele momento percebi que precisava sair dali. Mas como? Ele estava entre mim e a porta, e cada movimento dele era calculado, como se esperasse o momento em que eu tentasse correr. Mantive o sorriso no rosto, mas por dentro minha mente disparava, procurando qualquer rota de fuga que não me entregasse tão rápido. Eu tentava disfarçar o nervosismo, mas cada músculo do meu corpo gritava que eu não deveria estar ali. Ele se levantou do sofá lentamente, como se quisesse medir minha reação. Caminhou até o corredor e encostou a mão na maçaneta da porta de onde viera o som. Não abriu, apenas ficou ali, imóvel, ouvindo. Depois voltou a sorrir, mas era um sorriso diferente, quase forçado. Respirei fundo, inventando uma desculpa. Disse que precisava avisar uma amiga que estava bem, que era parte do meu protocolo. Ele não respondeu de imediato. Só ficou me encarando, olhos fixos, até que disse: "Vai lá, mas não demora." Tirei o celular da bolsa e quando desbloqueei a tela, percebi algo que me gelou por dentro. Não havia mais sinal. Confirmei 2 vezes. Nada. Nem uma barra de rede. Olhei para ele tentando disfarçar o pânico. Estranho. Deve ser a chuva. Ele apenas deu de ombros. Mas no fundo, eu sabia que não era coincidência. Quem prepara um apartamento sem fotos, sem móveis pessoais, também pode preparar para isolar sinal. Aquilo não era encontro, era armadilha. Tentei ganhar tempo. Levantei-me, caminhando até a janela como se quisesse admirar a vista. Puxei levemente a cortina pesada e vi que não havia vista alguma. Apenas outra parede de prédio colada, como se alguém tivesse escolhido aquele lugar de propósito.
para não dar chance de ninguém ver o que acontecia ali dentro. O coração disparava. Quando me virei, ele estava mais perto do que eu esperava. Tão perto que pude sentir o perfume forte, quase enjoativo. Seus olhos não piscavam. "Você parece nervosa", disse num tom baixo, quase sussurrado. Respondi com um sorriso rápido, fingindo calma, mas minhas mãos tremiam escondidas atrás da bolsa. Eu precisava pensar em algo rápido. Ele se afastou devagar, pegando a garrafa de vinho na mesa. Serviu mais uma taça, desta vez insistindo. "Bebe, vai relaxar." Recusei de novo, mas antes que pudesse completar a frase, ele colocou a taça na minha mão, forçando suavemente os dedos a segurarem. O líquido vermelho refletia a luz amarelada do abajur. Engoli seco, sem mover o copo até os lábios. Naquele instante, o estalo veio de novo, mais alto, como se alguém tivesse se mexido atrás da porta fechada do corredor. O corpo inteiro arrepiou. Ele respirou fundo, apoiou a taça na mesa e caminhou até a porta lentamente, como se fosse abrir. Mas não abriu. Apenas encostou o ouvido, como quem espera por um sinal que só ele entende. O silêncio que veio depois foi ainda pior. O relógio da parede marcava quase 2 da manhã. Eu não podia esperar mais. Juntei coragem fingindo sorrir. "Preciso usar o banheiro." Ele me olhou em silêncio por alguns segundos e depois apontou para a porta ao lado da cozinha. Caminhei até lá tentando não mostrar a pressa, mas minhas pernas mal obedeciam. Fechei a porta atrás de mim, mas não tranquei. O banheiro era pequeno, quase sem itens. Apenas um espelho, toalhas dobradas e uma janela minúscula, alta demais. O som da chuva lá fora batia contra o vidro. Apoiei as mãos na pia, tentando controlar a respiração. Precisava de um plano. Precisava sair. Mas cada minuto a mais ali dentro parecia um convite para não voltar viva. Ao olhar para o espelho, quase não me reconheci. Rímel borrado, suor escorrendo na testa, olhos arregalados. E foi no reflexo que percebi. Havia uma sombra parada bem atrás da porta, do lado de fora. Ele não tinha se movido. Estava apenas esperando. O desespero tomou conta. Sabia que qualquer passo em falso poderia custar caro, mas também sabia que não podia ficar ali parada. Encostei o ouvido na porta, tentando distinguir cada som. O silêncio era tão denso que parecia me engolir. O coração batia alto demais, quase denunciando minha presença. Toquei a maçaneta bem devagar, mas percebi que ele ainda estava ali, imóvel, como se soubesse exatamente o que eu faria. Senti a sombra do corpo dele projetada contra a luz que vazava pela fresta. O pânico tomou conta. Voltei ao espelho, procurando qualquer objeto que pudesse me ajudar. Nada além de sabonete e uma escova. Foi então que vi, ao lado do vaso, o suporte de metal da lixeira. Um tubo comprido, oco, mas firme. Peguei na mão, tentando segurar firme mesmo tremendo. Respirei fundo e contei mentalmente até 3. Eu precisava arriscar. Abri a porta com um empurrão súbito. Ele estava mesmo lá, parado, com o rosto perto demais. O susto dele foi suficiente para me dar espaço. Bati com o tubo no ombro dele e corri. O corredor parecia mais comprido do que antes, cada passo ecoando alto. Atravessei a sala e fui direto para a porta de entrada, mas como já temia, trancada. A chave não estava na fechadura. Revirei a bolsa em desespero, mesmo sabendo que não tinha cópia. Atrás de mim, ouvi a respiração dele mais pesada, aproximando-se devagar. Olhei ao redor e percebi a varanda. Não pensei 2 vezes. Corri até lá, abri a porta de vidro e senti o vento frio da madrugada me atingir em cheio. Lá embaixo, 12 andares me separavam do chão encharcado de chuva. O corpo inteiro tremia, mas sabia que não podia hesitar. Olhei para os lados e vi a escada de emergência alguns metros adiante, acessível apenas pelo parapeito estreito. Respirei fundo e subi no corrimão da sacada. O barulho de passos atrás de mim acelerou.
Sem olhar para trás, avancei pelo parapeito, o vento quase me derrubando a cada passo. As mãos grudadas no concreto molhado escorregavam, mas continuei. Um grito dele ecoou no apartamento, mas não parei. Quando alcancei a grade da escada, agarrei com força, o metal gelado queimando minhas mãos. Desci degrau por degrau sem olhar para cima. O prédio parecia não ter fim, e cada som do vento misturava-se ao som imaginário de que ele ainda estava me seguindo. Quando alcancei o térreo, tropecei caindo de joelhos no asfalto. A rua estava deserta, exceto pelo barulho distante de um carro passando. Corri sem direção, encharcada, ferida, até ver uma padaria com as luzes ainda acesas. Entrei cambaleando, atraindo olhares assustados de quem estava ali. Tentei falar, mas só consegui chorar. Alguém pegou o telefone e chamou ajuda. Não lembro exatamente o que aconteceu depois. Só flashes, sirenes, perguntas rápidas, um cobertor sobre meus ombros. Contar a história foi como viver de novo cada segundo. Alguns acreditaram, outros olharam com desdém, como se eu tivesse procurado por aquilo. O mais difícil não foi escapar daquela noite, foi perceber que para muita gente meu medo não tinha peso nenhum. O apartamento foi vistoriado. Disseram que não havia ninguém lá quando chegaram, nem vestígio de luta, como se tudo tivesse sido apagado em minutos. O registro da reserva era falso, os documentos também. Nenhuma câmera captou o rosto dele claramente. Só restaram as marcas no meu corpo e o vazio de saber que ele ainda podia estar por aí, procurando outra como eu. Até hoje, cada vez que piso na rua, sinto o vento daquela varanda de novo. Cada vez que entro em um quarto, verifico 3 vezes onde estão as saídas. Aprendi a confiar no instinto, porque naquela noite foi ele quem me salvou. Mas também aprendi outra coisa. Às vezes, escapar não significa estar livre, significa apenas que a história ainda não terminou. Eu nunca gostei de falar sobre isso, mas tem coisas que, quando ficam guardadas só dentro da cabeça, começam a apodrecer. E eu prefiro dividir essa história do que carregar ela sozinha até o fim. Porque naquela noite, eu descobri que o perigo não aparece com uma placa avisando. Ele chega sorrindo, educado, pagando adiantado. Foi assim que começou. O cliente parecia perfeito. Conversa rápida, pagamento em Pix antes mesmo de confirmar o endereço. Disse que era viagem de negócios, que estava num flat da região central, daqueles prédios novos, cheios de vidro e corredores silenciosos. Tudo parecia dentro do esperado, e eu não tinha motivos claros para desconfiar. Mas meu corpo já sinalizava algo estranho, um aperto no peito, frio na barriga. Eu costumo ter meu protocolo. Mandar localização em tempo real, confirmar código do andar com amiga, mensagem prévia combinada para sinalizar que estava tudo certo. Fiz tudo. No elevador, olhei meu reflexo no espelho de aço. Rímel bem marcado, vestido curto vermelho, salto que fazia ecoar cada passo. Por fora, parecia confiante. Por dentro, eu só queria que a noite fosse rápida. Quando a porta do apartamento abriu, ele estava lá. Alto, pele clara, camisa social alinhada, sorriso pronto, mas sem calor. Me cumprimentou pelo nome, o que me deixou desconfortável. Normalmente usam apelidos ou se esquivam, mas ele disse meu nome real, e isso já foi a primeira fissura. Eu perguntei, você viu onde? Ele só respondeu, eu sei mais do que você imagina. Pensei em sair dali na mesma hora, mas não saí. O lugar parecia normal, sofá de couro, televisão ligada em volume baixo, garrafa de vinho já aberta sobre a mesa. Mas havia algo errado. As janelas tinham cortinas pesadas, fechadas, e quando tentei ver se dava para abrir, percebi que atrás delas não havia vidro algum, só parede. O flat não tinha janelas. O silêncio dentro do quarto era estranho, abafado, como se o ar não circulasse. Ele ofereceu vinho. Eu recusei, dizendo que não bebia em trabalho, mas ele insistiu. Colocou a taça na minha frente, olhando fixo, esperando.
fingindo educação, mas com uma tensão clara por trás. Eu deixei a taça intocada e vi de relance uma pequena marca no vidro, como se alguém já tivesse segurado forte demais. A conversa era sempre controlada por ele. Fazia perguntas que não eram comuns. Queria saber de onde eu vinha, onde minha família morava, se eu tinha alguém que me esperava em casa. Não eram perguntas de cliente. Eram perguntas de alguém que queria mapear minha vida. Eu respondia com evasivas, tentando não dar nada real. Mas cada resposta minha parecia deixá-lo ainda mais satisfeito. O tempo passou devagar. Eu olhava para o celular disfarçadamente, pensando no momento de mandar o sinal de saída. Mas percebi que não tinha sinal nenhum ali dentro. Sem internet, sem ligação, sem mensagem. Ele percebeu que eu notei, e foi quando disse num tom baixo: "Aqui dentro nada chega, só o que eu quero que entre." O sangue gelou. Respirei fundo e tentei manter o tom firme, como se ainda tivesse controle. Falei que precisava ir embora, que tinha outro compromisso marcado. Ele sorriu. Aquele sorriso não tinha nada de educado. Era o sorriso de quem sabia que eu estava presa. "Não se preocupe, ninguém está te esperando." A frase dele ainda ecoa na minha cabeça. Naquele instante, eu soube que precisava agir rápido. O corpo estava rígido, mas a mente tentava buscar saída. Olhei em volta, cada detalhe do apartamento. A porta era de madeira pesada, trancada. As cortinas escondiam apenas paredes. E o silêncio parecia crescer, como se fosse algo vivo, me pressionando de todos os lados. Ele se aproximou devagar, como quem tem todo o tempo do mundo. O barulho dos sapatos ecoava no piso frio, e cada passo dele parecia mais alto do que deveria. Eu me afastei, tentando manter a distância, mas bati na mesa. A taça de vinho caiu no chão e se quebrou em cacos. Por um instante, pensei em usar um deles, mas percebi que seria arriscado demais. Ele olhou para o vidro quebrado, depois para mim, e sorriu de novo. Um sorriso que me fez entender que ele gostava de ver medo. "Você não tem para onde ir", disse em voz baixa, quase um sussurro. Aquilo me atingiu mais do que qualquer grito, porque não era ameaça, era certeza, como se ele já tivesse feito aquilo antes. Comecei a pensar em tudo que tinha deixado preparado. Minha amiga sabia o horário em que eu deveria dar o sinal. Se eu não respondesse, ela tentaria ligar. Mas sem sinal, nada chegaria ali. Era como se o apartamento estivesse fora do mundo. Eu precisava criar um jeito de alguém me ouvir, alguma brecha, algum som que atravessasse aquelas paredes grossas. Eu respirei fundo, tentando parecer calma. Perguntei: "Por que você faz isso?" Ele riu. "Porque eu posso." Foi a resposta mais curta e cruel que já ouvi. E naquele momento entendi que qualquer palavra minha não mudaria nada. Eu teria que depender só de mim. O medo não podia me paralisar. Ele precisava me empurrar. Quando ele se aproximou demais, eu agarrei um dos cacos de vidro. Levantei como se fosse um escudo. Ele parou por um segundo, como se tivesse se divertido com a minha reação. "Vai mesmo tentar?" perguntou. Eu não respondi. Mantive o olhar fixo, mesmo com a mão tremendo. E nesse breve instante de hesitação dele, eu corri. Abri a porta do banheiro e me tranquei lá dentro. A respiração estava descontrolada. O coração batia como um martelo. Eu olhava para o pequeno espaço, procurando algo, qualquer coisa. O banheiro não tinha janela, mas havia um cano fino de ventilação, alto, perto do teto. Não dava para sair, mas talvez desse para gritar. Talvez alguém ouvisse. Gritei. Com toda a força que tinha, a garganta ardia, mas eu não parava. Socava a porta, chutava, fazia barulho. Ele começou a bater do outro lado, primeiro devagar, depois com força, até o som parecer que a madeira ia se romper. O eco no banheiro me deixava tonta, mas continuei, até que ouvi algo. Vozes, distantes, mas reais. Alguém no corredor ouviu. O barulho dele parou de repente. Silêncio absoluto.
Eu encostei na porta tentando ouvir, e então passos apressados, portas abrindo, murmúrios do lado de fora. Ele correu para a sala tentando disfarçar. Eu aproveitei e saí do banheiro com o caco de vidro ainda na mão. A porta do apartamento estava entreaberta. Ele tinha esquecido na pressa. Saí correndo. O corredor parecia interminável, mas quando cheguei no elevador, um casal estava lá, assustado, perguntando se eu estava bem. Eu só consegui chorar e balançar a cabeça. Ele não saiu do apartamento. Ficou lá dentro, imóvel, como se soubesse que ninguém faria nada de imediato. Quando cheguei na portaria, mal conseguia explicar. As mãos tremiam, o corpo inteiro suava frio. A segurança foi chamada, mas o homem já tinha desaparecido quando subiram. Nenhum registro de documento, nenhum nome verdadeiro. Apenas um rosto que eu nunca mais vou esquecer. E a sensação de que, se não fosse pelos meus gritos, eu não estaria ali para contar. Até hoje não consigo entrar em lugares sem janela. Não consigo ouvir o barulho de um copo quebrando sem lembrar daquela taça. O que aconteceu naquela noite ficou marcado em mim de um jeito que não tem volta. Porque no fim, não foi só o medo que ele deixou. Foi a certeza de que nesse jogo a gente nunca sabe quando volta, ou se volta inteira.